Salve, salve, jovens! Estamos aí no fronte da história. Eu sou o Lucas Moreno e eu não tô sozinho nessa não, hein? Tô aqui acompanhado dos meus amigos e hoje vai ter um outro assunto interessante também que envolve todo esse universo aí da história e das ciências humanas, né? Amigos, se apresentem! Olá, eu sou Marco Aurélio, professor de História na Rede Pública do Estado de São Paulo. E dessa vez eu não vou dar spoiler, Luquinha. Pode ficar tranquilo, que é só apresentação. É que enfim. Olá, meus caros ouvintes. Eu sou o Gleison Beranger, professor de História, estudante de Psicanálise. E hoje é dia de dar martelada em ídolo, hein? Isso aí, né? E hoje, gente, fora da nossa roda aí comum, estamos trazendo um colega aí, um amigo, um colega de profissão, um amigo de vida, também aí dividiu a universidade com a gente, e vai vir aqui para somar, né, o nosso tema de hoje. Se apresente aí, camaradinha. Olá, gente, boa tarde, boa noite, boa manhã, sei lá. Meu nome é João Aranha, sou professor de História também, sou um camaradinha dos companheiros aqui e estou muito feliz de estar no fronte da história com vocês e caminhando na discussão de um tema que para mim é muito, muito interessante e felicíssimo de estar aqui, vamos nessa. É isso aí, né? Para quem, como vocês sabem, todos nós temos uns codinomes aí, né? O João Aranha, vulgo conhecido como Johnny, né? E, gente, o que eu tô falando hoje aqui, hein? Normalmente estão acostumados antes da apresentação do assunto, os caras comentam antes, né? Hoje a gente veio falar de mito, cara, olha só. Mas calma, não é qualquer mito não, tá? Vamos falar de mito, mitologia. Qual é que é dessa parada tão influente aí no mundo? Afinal de contas, apesar da sua ou não veracidade, né, os mitos permanecem por muito tempo, as histórias mitológicas se permanecem por muito tempo. E eu acho que um pouco a função é isso, né, galera? Tipo, o negócio é meio que... A ideia da mitologia é tocar no ouvido da galera aí, vai contando. Eu gosto de falar muito que é tipo história do pescador, né, velho? Não importa se é verdade ou mentira, o importante é que todo mundo esteja falando da parada, né? E é isso aí, gente. Pra começar, como de sempre, vocês estão num podcast de professores de história, cara. Então a gente sempre começa do começo, certo? Vamos lá, né? E aí, gente? O que a gente pode tomar como base para a gente definir aí para nossos brothers aí que estão escutando de longe aí, de algum lugar dessa terra aí, como a gente pode entender a parada do mito? O que é mito, né? A mitologia em si, né? Como a gente pode definir isso? Eu vou me atrever como convidado, vou ser folgado e vou me atrever a dar uma primeira explicaçãozinha aqui. Boa, Johnny. Assim, gente, primeira coisa que chama minha atenção quando eu penso na questão do mito é que ele é um termo muito, muito usado. Tá na boca do povo, como a gente usa, né? Mas é utilizado de forma equivocada. Tipo assim, não é porque um termo ele é usado tipo, de forma corriqueira que ele é entendido pelas pessoas que utilizam, né? Isso, a gente conhece outros tantos termos aí que a gente sabe que o pessoal utiliza, mas não sabe nada sobre o seu assunto. O mito, gente, antes da gente explicar mais ou menos o que ele é, eu acho que é interessante a gente dizer o que ele não é. A gente meio que limpando o terreno, a gente consegue entender melhor o significado do termo, né? O mito, gente... Vamos desconstruir primeiro, né? Sim, desconstruir aquilo que o pessoal traz na cabeça pra gente conseguir tentar construir um conhecimento depois, né? Assim, gente, o mito, basicamente, ele não é uma mentira, ele não é algo irreal. As pessoas sempre confundem muito o mito com mentira, né? Mas, de fato, ele não é. O que ele não é uma mentira. O mito, na verdade, depois da nossa conversa a gente vai conseguir perceber bem isso, o mito ele é muito mais real
do que a gente imagina. Para a gente falar sobre o mito, assim, é importante a gente sempre pesquisar as melhores fontes, né? Tipo assim, a gente pesquisar nos seus especialistas, vamos dizer assim. Para o mito, gente, para entender a ideia do mito, tem 2 pesquisadores muito interessantes, são 2 mitólogos, né, que estudam o mito, chamados de Joseph Campbell e Mircea Eliade. Não sei se a pronúncia do nome é essa mesmo, mas com certeza eles iriam dizer, pronunciar João Aranha errado na época deles. Então, vamos dar esse desconto, né, gente? Vamos dar esse desconto. E basicamente, para esses 2 carinhas, gente, para esses 2, o mito ele é algo extremamente importante. Na verdade, gente, o mito, segundo o Joseph Campbell, né, ele seria algo que traria significado para a existência humana. E para o Mircea Eliade, o mito seria uma coisa sagrada. O mito ele contaria uma história sagrada. E para esse cara, o mito ele seria algo vivo. E o mito vivo, ele deixa bem claro o quão poderosa e o quão valioso vai ser ele para aquela sociedade que acredita nele, né? Então, Você quer dizer, então, Johnny, que o mito, ele, de certa forma, ele contribui para a coesão da sociedade em que ele se insere? Sim, muito. A gente vai ter aquele mito de fundação de uma sociedade, o mito da fundação de uma nação. Na Grécia Antiga, por exemplo, o mito daquele herói fundador daquela cidade, estado, e assim por diante, né? Mas ao mesmo tempo ela pode ser, a gente pode fazer uma analogia com a ideia do mito quase como uma questão religiosa, assim, também. Sim, porque o mito ele vai estar totalmente baseado no sagrado, né? O mito ele vai estar ligado com a ideia do sagrado. Ou pelo menos ligado com uma ideia do impossível, né? Do improvável, não do impossível, né? Do improvável, né? Tipo... É porque ele vai estar residindo ali no mundo do maravilhoso, né? No mundo do fabuloso, no mundo do mítico, do imaginário, né? Tipo, então vamos dizer assim que... Tipo a versão da fundação de Roma lá, né? Do Rômulo e Remo, por exemplo. Sim. Depois também tem aquele... o texto da Eneida, né? Se eu não me engano, do Virgílio. Isso, do Virgílio. Então, a Eneida é um texto que vai narrar a origem de Roma a partir do guerreiro Enéas que sobreviveu à guerra de Troia e tal. Então, o mito ele vai ser extremamente poderoso, vamos colocar assim, né? Isso é um ponto importante para a gente entender o que de fato vai ser o mito. Boa. Olha, vale a pena a gente colocar aqui sobre o mito, né? Também ele é fruto de uma postura diante do mundo. Né? Essa postura ou essa forma de filosofia, a gente pode colocar ela como uma filosofia animista. Né? O que seria essa filosofia animista que vai dar origem a essas narrativas mitológicas, né? Seria essa visão da natureza ou essa interpretação da natureza e do universo como se a natureza, né, fosse povoada por povos, né, principalmente seres sobrenaturais, tanto benevolentes, malignos, né, e que acabam povoando o mundo. Ou seja, esses espíritos e demônios agem sobre os seres humanos, né, como se fosse o ser humano fosse apenas o objeto na mão desses seres sobrenaturais. E o que vale além de colocar aqui sobre a visão sobre os mitos, né, é que o mito, além de ele trazer essa questão do sagrado, dele ser expressão de uma visão de mundo, ele também né, ele serve como modelo de comportamento. Então, ou seja, na sua grande maioria, o mito ele serve para dar significado à vida. Ele é a expressão simbólica desses rituais de passagem, desses rituais de iniciação, sabe? Então você tece essas histórias ao redor desses significados para uma melhor elaboração desses processos, né? Isso numa instância mais psíquica. Ô, galera, uma questão aqui, se me permite a parte, que é o seguinte, eu tava pensando aqui, ouvindo vocês falarem, e eu tava lembrando de um texto do Walter Benjamin, que ele fala do narrador,
E ele fala basicamente de dois tipos de narrador. Um geográfico, né? Porque ele é um narrador porque ele conheceu vários lugares. E no caso, que está há muito tempo em um determinado lugar. Ele cita o exemplo do marinheiro e do camponês, que viveu há muito tempo no mesmo lugar, na mesma vila. E a questão do mito, pelo menos tem para mim que ele nunca está presente no local em que ele está. Por exemplo, os habitantes de Atenas... Você não tem Minotauro em Atenas, você não tem sátiro em Atenas, você não tem ninfas em Atenas, né? Ali na convivência das pessoas. Então o mito, pelo que me parece, ele sempre ele existe ou num passado glorioso, ou então em algum outro lugar. Alguma ilha distante, algumas terras longínquas, né? Vocês tem um pouco dessa visão também com relação ao mito? Mas tipo assim, o mito, eu acho que ele se encaixa muito naquela ideia da falta de como explicar alguma coisa, né? Ele parte meio dessa ideia de tipo, como a gente explica X questão, assim, mas logicamente, né? Por isso que eu acho que o que o Johnny falou é muito essa mesmo, né? Porque eu nunca tinha partido pra ver desse ponto de vista, né? Que o mito nunca é uma mentira, né? Porque até então, pro cara que tá passando pra frente essa história, e ele escutou de alguém jurou de pé junto que é, né, meu? Por exemplo, você pega essas histórias, eu acho que, não sei se aí depois a gente pode ver mais pra frente se encaixa com uma figura de mito, alguma coisa assim. Eu acho que tá muito mais pra lenda, assim, a gente vai diferenciar depois. Por exemplo, as histórias dos pescadores, né? Não dos pescadores, dos marinheiros, né? De grande navegação. Pô, os caras viajavam, desbravavam o mar. Cara, tenha noção, né, meu? Assim, uma coisa é você pegar e sair de barquinho, dar um rolê, dar um peão aí, pescar, né? Tomar uma breja com os brother. Outra coisa é você atravessar um oceano, bicho. Sem saber porra nenhuma que tem do outro lado, né? E tipo assim... acho que tem alguma coisa lá. E dentro desse percurso todo, você vai acabar passando pelos problemas, né, fenomenais que existem na natureza, né, tempestade e tudo mais. E aí eu acho que entra aquela parada, né, os caras realmente viam os monstros, cara. Os caras realmente viam seres fantasiosos, né, porque... o poder da nossa mente, né, em relação a enfrentar o desconhecido, obviamente ligado com a questão do medo, é muito mais fácil. Por exemplo, você tem medo de escuro e você olhar para o escuro, é muito mais fácil você ver um vulto aparecer ali. E normalmente esse vulto tem cara de capeta, né, do cara do cramunhão ali na frente, do que você não vai ver um vulto de um gatinho, por exemplo, de um coelhinho bonitinho. É uma questão que aparece em vários momentos da história, conforme o paradigma tecnológico muda, ou as coisas desconhecidas elas acabam se tornando outras, acaba mudando também do que se tem medo. Por exemplo, nos anos 80 era da Guerra Fria, do espaço, enfim. Sim, os ET atacando o planeta, destruindo tudo, né? Sim. Hoje a gente já acha que os ET vêm pra ajudar nós, né? Eu só queria dar uma insistida nessa história da questão da geografia da história, porque a dúvida era justamente nesse sentido, onde que o mito ele pode existir. Porque se ele não é uma mentira, ele é verdade em algum lugar. Em que lugar que é esse, né? Continuando um pouco daquilo que você falou, né? Essa situação, normalmente o mito ele traz essas situações épicas. Mas em que espaço de tempo ele ocorre? Ele ocorre nesse passado muito tempo distante. Né? Normalmente, essas histórias mitológicas elas trazem por trás de si esse final trágico. Saca? É diferente, por exemplo, de um conto que se passa numa situação corriqueira, cotidiana. Entende? Acho que é mais ou menos por aí. Mitologia tem essa questão do épico, né? Sim. E a questão... tem uma função disso, né? Isso tem uma função a desempenhar na psique do ser humano. Nessa estrutura psíquica do indivíduo, né? Que a gente pode aprofundar um pouco mais pra frente isso aí. Mas, basicamente, eu vejo o mito como fruto dessa necessidade prática do indivíduo de controlar o mundo à sua volta.